dia, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Meu nome é Aline Cristiane e eu estou voltando a estudar programação depois de 10 anos longe dessa área. E aqui nesse canal eu procuro compartilhar um pouco do meu progresso nessa jornada. E convido você a fazer parte disso, se inscrevendo, comentando. E hoje eu quero responder ao comentário do Paulo Roberto, que é um nosso novo inscrito. Muito obrigada. E ele pediu que nós fizéssemos um algoritmo no Portugal Studio que, dados 5 números inteiros, mostre qual é o maior dele. E ele pediu uma certa urgência. Isso não foi há 29 minutos, não. É que essa página está aberta desde ontem. E quando ele pediu isso, eu estava no meu trabalho, então não tinha como eu fazer. E quando eu chego em casa depois do trabalho, que foi quando eu vi essa mensagem, também não dá pra fazer, porque eu tenho aqui minhas filhas, as minhas coisas pra resolver. Se você quer ver um pouquinho dessa rotina, pode clicar no link que vai estar aqui embaixo desse vídeo para acessar o meu Instagram e aí você vai ver como um pouquinho da minha correria diária, tá? Bom, vamos fazer então o que ele pediu, né? Vamos elaborar um algoritmo aqui. A primeira coisa que eu vou fazer, que eu percebi, inclua. Eu vou colocar a biblioteca útil, porque nós vamos trabalhar com o vetor, né? Então, sempre que se trabalha com vetor, é bom ter essa biblioteca aqui. Bom, esses 5 números, ele não disse se era um sorteio ou se o usuário ia digitar. Eu vou colocar como se o usuário fosse digitar, tá? Então, lá, escreva. Deixo claro que são números inteiros. E eu vou criar aqui a variável inteira. Inteiro. Os nomes que eu vou colocar nas variáveis são bem sugestivos, tá? Porque você olha e já entende, né? Então, vão ser assim, bem sem criatividade mesmo. Agora, nós vamos criar, isso aqui é a variável vetor, né? 5 espaços. Nós vamos criar agora o loop para que o usuário digite, como a gente, né, não sabe se ele queria que fosse digitado ou sorteado, o usuário vai digitar, para começar, tá? Aqui, assim, eu crio logo essa estrutura aqui toda, para não esquecer de algum dessa chave e tal, porque se você esquece de uma chave dessa, meu Deus do céu, seu programa fica enrolando, você tem que procurar onde é que você esqueceu. Aqui eu vou criar uma variável posição, que vai começar com 0 e vai até a posição ser menor. Agora a gente vai usar aquela biblioteca, porque o número de elementos do vetor chamado vetor. Tá vendo bem? Não tem como não entender isso aqui, né? O incremento vai ser mais 1, posição mais 1. Então, a posição aqui do vetor. Esse aqui é o vetor. Vamos digitar aqui para o usuário digitar os números. Existe toda uma validação, a gente pode fazer uma validação, essas coisas. Mas nesse aqui, eu vou fazer só o que ele pediu para não ter erro de eu ficar aqui horas e horas tentando gravar um vídeo resolvendo erros, porque eu realmente não estou preparada para isso ainda, né? Aqui eu vou fazer assim, ó. Por que eu tô colocando assim? Porque aqui o usuário vai digitar o primeiro número.
Só que nós vemos aqui o zero, porque a primeira posição chama-se zero, né? O primeiro espaço é o zero. Mas a gente não escreve para o usuário, se escreva primeiro o zero número, depois aí o primeiro, depois o segundo. A gente precisa ver assim, mas aí o usuário vai ver desse outro jeito, mais agradável, mais fácil de entender. Isso aqui é só para mostrar. Vou colocar um barra N aqui, para pular a linha. E vamos ver aqui. É número inteiro, né? Então, 5, 6, 9, 4, 3. Então, ele digitou os 5 números e apareceu já aqui do lado os 5 números. E agora vamos fazer a parte de descobrir qual dos números digitados é o maior. Vou colocar aqui dentro mesmo, vou criar um se 1. Se a posição for 0, se for esse espacinho aqui que for preenchido, eu vou guardar numa variável que eu vou chamar de maior número. Porque a gente precisa encontrar o maior número digitado, certo? Para eu poder encontrar o maior número digitado, eu preciso fazer uma comparação. Para eu comparar, eu preciso ter pelo menos um número para ser comparado, certo? Então, aí que eu vou usar o primeiro número que for digitado pelo usuário, eu vou colocar ele nessa variável e vou comparar os outros números digitados a essa variável. Então, se, né, ou seja, somente quando a posição for a 0, for o primeiro, nós vamos colocar o número que foi digitado dentro do maior número. O maior número vai receber outra posição. Ó, Eva vai fazendo e vai testando, tá? Vai fazendo e vai testando, se deu errado. Ó, já deu certo. Isso aqui era para dar certo. Isso aqui era só para pegar o primeiro número digitado e colocar dentro da variável maior número, que também é inteira, porque já foi explicado lá que ele queria que fosse inteira. Ok, vou parar aqui e venho aqui. Se não, ou seja, se não for o zero, ou seja, vai acontecer isso aqui uma vez só, porque só tem uma posição com esse número, com esse nome zero, com esse endereço, entre aspas, zero. Quando não for, ele vai fazer essa comparação aqui. Se o vetor posição, tá, é a segunda, né? Já é o número, se é a segunda vez que o usuário digita, que é esse caminho do zero, do 1 aqui, o espacinho 1. Se esse número digitado for maior do que o que tem aqui no zero, então ele vai pegar e vai reposicionar aqui, ó, vai receber ok? Então, se o vetor posição na próxima for maior que o número, aí ele vai passar o valor de vetor posição para o maior número. E aí, na terceira vez que ele inserir, vai cair aqui novamente. E ele vai fazer a comparação. Vamos fazer na prática aqui. Então, vamos lá, digitar 5 números inteiros. 5, já ocupou aqui o maior número.
Aí eu dei espaço, gente. Dei espaço, cliquei em outro lugar, por isso que aconteceu isso. Vamos seguir direto. 5, 9. Aí já mudou, porque ele comparou aqui. 2, não, 32 não, 2. Não mudou. O maior número não mudou. E vou colocar um número maior. Já mudou. Vou colocar um número menor. Não mudou. Então, a gente já sabe qual é o maior número. Agora, eu só vou mostrar isso aqui, que ele pediu para mostrar. Ah, não, vou colocar mais nada aqui não. Ah, o maior número digitado foi, vamos colocar um... Não precisa de barra ainda? Precisa? Não precisa. Então, vamos de novo. 5, 9, 8, 6, 10. O maior número digitado foi 10. Paulo, você tinha pedido isso, né? Então, é isso daí, tá aí. E espero que você tenha gostado do que você viu. Simples, né? Existem validações, existem várias outras coisas que você pode colocar, mas eu decidi fazer o simples mesmo, para atender sua necessidade e também não me enrolar muito aqui. Eu vou só fazer uma troca aqui. Eu vou mudar, comentar essas duas linhas aqui. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer como se fosse um sorteio. Acho que é só isso, vamos ver. Aí... uma vírgula mal colocada. Aqui. Esqueci de colocar colchete. Deixa eu só colocar um barra N aqui. Esse daqui é como se ele fosse um sorteio, tá? Porque como você não disse se o número ia ser dado pelo usuário ou não, então eu coloquei essa forma como está aqui, ó. Eu tô colocando o vetor, vai receber os valores do sorteio. E eu posso colocar aqui de 1, os números sorteados podem ser de 1 a 100, de 1 a 1000, vou colocar aqui 1000. E aqui embaixo a lógica é a mesma. A lógica para encontrar o número maior é a mesma. Tá? Então, vou digitar aqui, ó. Foram números bem maiores, de 1 a 1000, e o maior foi o 886. Então, é isso no vídeo de hoje. Obrigada por ter assistido até aqui. Deixa aqui nos comentários se você tiver alguma pergunta. Se eu não souber responder, eu vou falar eu não sei. Mas eu vou tentar, tá bom? Se você faria de uma forma diferente, coloca aqui embaixo também. Obrigado por ficar até aqui e até o próximo. Tchau, tchau!